Olá, seja muito bem-vindo ao nosso CryptoCast, o programa da BMC News focado no universo das criptomoedas. Aqui você sabe, se você é um investidor iniciante ou que ainda nem é um investidor e ouviu lá o seu neto falar na ceia do Natal que comprou uma Lamborghini porque comprou Bitcoin em 2011, tá tudo bem, aqui é seu lugar, você vai aprender muito sobre criptomoeda. E se você é um investidor avançado, também aqui é seu lugar, afinal a BMC News é a casa do investidor cripto na TV brasileira. E hoje eu tenho a honra de receber o Thales Freitas, que é General Manager do Brasil da Crypto.com. Seja muito bem-vindo, Thales. Muito obrigado e um prazer estar aqui contigo, Rafael. De fato, aqui trouxe um pequeno obséquio. Que isso, né? Que beleza. Vamos combinar aqui na câmera. Ainda combinou com a minha roupa. Que All beleza. Black hoje. All Black, hein? Pô, muito obrigado. Tô muito feliz, ó. Pô, que beleza. Rapaz, me conta então, esse universo cripto é atual. Estamos falando de um Trump que anuncia tarifas. Você que está em casa e fala assim, uau, mas o Trump anunciou faz 3 semanas. Sim, a gente sabe, isso aqui é gravado, desculpa acabar com sua ilusão. Mas, nessa lógica das novas tarifas do Trump, todo mundo perguntava nas transmissões da BMC, e Bitcoin, e criptomoeda, e Bitcoin, porque, em teoria, o Bitcoin é um ativo que ele te previne de crises geopolíticas. A partir do momento que ele aumenta tarifas entre Estados Unidos e outros países, essas crises, em teoria, aumentam, porque você tem um problema. Ao mesmo tempo que o Bitcoin um dia depois está caindo 6%. Então, o que acontece nesse cenário, Thales? Não, excelente pergunta, Rafael. Eu acho, né, tem a narrativa do Bitcoin, né, o ouro digital. E eu acho que é um processo, né? Se for ver há quantos anos existe Bitcoin, há quantos anos que existe ouro, como que os dois, o paralelo, você tem que fazer uma diferenciação. Na minha opinião, né, e eu dando um background aqui, toda a minha carreira mercado financeiro, né, já operei várias classes de ativos, eu acho que o Bitcoin ainda depende muito da liquidez global, né? E o caso de uso, né? Sim, cada vez mais vai se tornando reserva de valor, mas ainda é um ativo que está atrelado com risco. Tem mais liquidez no mercado, os preços disparam, né? Quando a liquidez puxa, como eventos como esse, né? Você pega Treasury valorizando, né? Você pega aí até, né, o próprio ouro valorizando, mas o Bitcoin ainda tem muito, né, digamos, flows de idas e voltas que ainda não é algo tão sticky como deveria ser. Mas, né, você tem que ter um horizonte de longo prazo. Hoje que nós estamos falando aqui, né, dia 3 de abril. 3 de abril, exato. Então, hoje o Bitcoin está $82 mil. Mas se você for ver, em outubro, estava $80 mil, estava todo mundo batendo palma, feliz e celebrando. Então, é muita questão da perspectiva e do horizonte de longo prazo, né? Então acho que um dia, acredito, né, que o Bitcoin realmente vai ser esse ouro digital. A gente sabe que, né, o supply são esses 21 milhões, né, que restam poucos, sei lá, 2008, 12, eram os cyberpunks que tinham Bitcoin, né? Aí começou a entrar pessoas, talvez como eu, você lá para 2017, 2018, tem uns no Brasil aqui, que até você já entrevistou, que estão desde o início, né? Eu me considero essa segunda onda, que entrou em 2017, 2018, achou bacana. Depois veio empresas, sei lá, como a Tesla ou a própria Block, né? Que é a Square, a do Jack Dorsey, que tem uns que falam que até o Satoshi, é bem interessante essa teoria. Teorias, né? Quem é Satoshi Nakamoto? Você leu esse tweet? Cara, eu já vi essa tese já do Jack Dorsey e já vi a história também daquele cara que teve esclerose lateral amiotrófica, que acabou morrendo. Esqueci o nome. Filho. Inclusive, para você que não agora ouviu vários nomes e falou assim, grego, então vamos agora no beabá. Satoshi Nakamoto, quem é? Ele é o tal do fundador do Bitcoin. E qual que é a grande sacada? O Satoshi não teve sua cara revelada. Você não sabe quem é o Satoshi Nakamoto, você não sabe o RG, né, onde ele tá e tudo mais, se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo. E justamente essa foi o grande diferencial do Bitcoin. Logo de cara, no aspecto de fundamento, era o fato de que, com um sistema tão bem desenvolvido, tão bem feito, não tem um dono, mas era justamente para evitar manipulações de mercado, para evitar, por exemplo, que um dono chegue e fale e aí aquilo ali mude o valor da moeda e tudo mais, né? O Satoshi cria, ou a Satoshi, enfim, cria o Bitcoin num quesito de crise econômica global, para fazer com que a gente conseguisse escapar da queda de confiança no lastro das moedas fiduciárias. E aí, cada vez mais, a gente vê
a queda de confiança realmente acontecendo. Não, então aí seguindo, então aí teve essas empresas, claro, a Strategy, né, a MicroStrategy, que foi uma precursora, né, depois vieram países, digamos, né, pô, who cares, que é El Salvador, Butão, tenham, mas foi um movimento muito importante e naquela época, não era, hoje, os dois já são vistos como visionários, né, pô. E já teve, né, o Plan B faz pouco tempo lá em El Salvador, a Tether tá lá, então hoje, claro, os países já falam agora, né, em reservas, né, o Trump já anunciou, né, talvez não foi tão bullish igual o pessoal pensava que os Estados Unidos ia pegar dinheiro e comprar, mas só de o que eles, né, já têm e o que eles também pegarem através de investigação e não vender, isso já dá mais uma tese aí, e tem países agora, né, pô, muitos países falando disso, o próprio Brasil lá, né, o chefe do gabinete do Alckmin, temos também, imagina a China, né, eu vi essas notícias assim, que China quando proibiu o Bitcoin, pô, Bitcoin caiu 50%. Né? Imagina que eventualmente a China faça isso. Então é questão de perspectiva. Então eu acho, para quem respondendo essa pergunta, um dia o Bitcoin eu acho que vai ser esse ouro digital, mas hoje ainda está muito ligado a fundos especulativos e mexe, o dinheiro mexe. E aí é justamente essa lógica que eu queria trazer para a mesa, porque o Bitcoin ele nasce para ser algo antissistema, do nada ele vira um indicador do próprio sistema, porque agora você tem um presidente dos Estados Unidos que adora Bitcoin, por exemplo. E aí, eu lembro, inclusive, de um evento que eu fui, acho que foi um BitSamp em 2020, 2021, que teve um ano da pandemia, então os anos da pandemia, para mim, eles são cinzentos, assim, eu não lembro quando é que foi. Mas, enfim, em algum momento aí, nos últimos 5 anos, teve um evento que eu fui lá do BitSampa, que tinha uma palestra que era sobre, poxa, se Deus quiser, os fundos vão entrar com grana no Bitcoin. E aí agora a gente meio que você perde um pouco esse fundamento, não? Porque a partir do momento que os fundos entraram, a gente não é mais um investimento alternativo. Nós somos meio que uma classe diferente da Bolsa de Valores hoje, é isso? Meio que essa é a lógica, não? Então, como é que o investidor consegue... O cara que entra hoje, como é que ele consegue diferenciar os criptoativos das ações, mesmo que hoje eles estejam tão interligados em fundamento, né? S&P 500 cai 4%, o Bitcoin cai 5%. Então, como é que ele faz isso hoje, Thales? Eu acho que hoje a correlação é grande, né? É grande. E as pessoas, né, de modo geral, se perguntar, eu, Thales, pessoa física, não estou dando conselho de investimento, eu tenho muito mais do que às vezes os 2% ou 5% que alguns gestores mais agressivos recomendam a pessoa ter no portfólio, né? Mas se você for ver ano tras ano, se você analisar os últimos 10 anos, se eu não me engano, os ativos digitais outperform todas as classes de ativos nos últimos 8 anos. Teve apenas 2 anos que não foi, isso incluindo o ETH, né, o Bitcoin. Então, a história está aí, está mostrando que esse ativo, né, por mais que tenha essas oscilações, né, a tendência realmente tem ganhado adoção, né, como você falou, são os fundos de investimento. Aqui no Brasil, né, fundo de pensão ainda não investe, mas nos Estados Unidos, né, eu lembro quando eu morava lá, tinha o fundo lá da Grayscale, né, que era um trust, na verdade, não era nem um ETF, né, e sempre, às vezes, tradeava com um prêmio de Bitcoin, com desconto, mas esse era a única forma de investir. E naquela época, lá em 2017, foi a primeira vez que eu comprei. E isso, né, eu tinha lá meu 401k nos Estados Unidos, que eu morava lá, e comprei um pouco, e era uma forma, e começou a pegar muita atração, que muita gente falou, pô, eu tenho esse dinheiro 401k, eu tenho todos esses ativos, pô, vamos pôr aqui em Bitcoin. E deu certo. E agora os ETFs, né, eu falo com meus amigos, né, daqui a pouco um desses fundos, né, porque nos Estados Unidos os fundos têm... Quando você trabalha lá, né, você recebe uma parte, né, do seu salário, a empresa pode pagar nesse fundo 401k, que é bem parecido ao PGBL. E o pessoal recebe um target. Vamos lá, você vai aposentar em 2040, então você tem 70% de ação, 30% de renda fixa. Eles vão começar a incluir Bitcoin ali, entendeu? E uma parte pequena. Eu trabalhava em mercados emergentes. Em média era 3 a 4% do portfólio que estava em mercados emergentes e em renda fixa. Isso já era muita grana. Então, tipo assim, eu acho que a dinâmica de oferta e demanda, a oferta é fixa e a demanda aumenta. Pô, isso é muito interessante você ter trazido, porque hoje,
as pessoas elas olham para o Bitcoin e falam assim, nossa, tá esticado. Poxa, disparou muito, disparou mais do que eu gostaria. Só que qual o tamanho desse oceano azul que a gente está falando hoje, Thales? Porque, igual você falou, 3, 4% de um PGBL norte-americano já significaria uma grana, assim, você está falando de multibilhões de dólares. O quanto que ainda tem de espaço para o Bitcoin surfar, você vê no longo prazo? Não estou falando de preço, não estou falando de tamanho de mercado, onde é que ele ainda pode atacar? Olha, é bem difícil, né, falar assim de onde que o preço vai chegar, né? De fato, aqui a gente nem faz esse tipo de estimativa. Até porque é impossível. Alô, você de casa, se alguém chegar para você e falar, olha, o dólar vai chegar a 6 no fim do ano, ou o Bitcoin vai chegar a 200 mil dólares no fim do ano, é um chute. É um chute. Não tem como saber. Como vai saber? Enfim, não, porque o pessoal de casa às vezes fica com medo. Não, com certeza, mas acho que à medida que os países começarem a regular, né, que vai virando mainstream, né, no Brasil, bancos normais já oferecem Bitcoin. Nos Estados Unidos, um JP Morgan, Bank of America não oferece ainda, mas está caminhando para aí, regulação de stablecoin saindo, esse governo, então eu acho que vai ficar muito mais acessível. A própria Crypto.com, a gente assinou, né, uma parceria aí com a Truth Trump, a empresa que listada na bolsa, que vai listar ETFs, né? Você pega o próprio ETF, é um veículo muito fácil de ter exposição ao ativo. Então, acho que vai ficando cada vez mais mainstream. E se você soma países, né, que já tem vários projetos de países, eu acho que... É um oceano azul bem grande, né? Exato. Eu não vendo meus bitcoins, né? De novo, não aconselho, mas... Mas é o fundamento, inclusive, do Bitcoin. Alô, você de casa, inclusive, deixa eu fazer um disclaimer, porque depois os órgãos pedem que a gente faça. Não somos analistas de mercado financeiro, nós estamos recomendando a você nenhum tipo de investimento. Você tome seu investimento a partir do que você quiser e bem entender, você estuda direito, liga para o analista, avalia isso. Não é recomendação de investimento, mas... Existem alguns fundamentos de criptomoedas para quem entra no mercado. Entre eles, que o Bitcoin é um ativo que, se você segurar a longo prazo, ele tende a te dar lucro. Bastante, no caso. Então, é o único ativo, inclusive tem uma história disso, né? É o único ativo que no espaço de 10 anos disparou, sei lá quantos 1000%, e nunca teve uma queda se você olhar num horizonte de longo prazo. Ações tiveram, renda fixa até mesmo teve em alguns lugares. Renda fixa não, perdão. Ações, fundos e tudo mais tiveram, mas Bitcoin não. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente tem o CryptoCast aqui na BMC News. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito bacana com o Thales Freitas, lá da Crypto.com, inclusive aqui com esse boné maravilhoso, que daqui a pouco falaremos sobre a Crypto.com, mas me conta, Thales, conta um pouco sobre você. A gente falou sobre Bitcoin, tem um momento, tá? Daqui a pouco a gente volta já, mas me conta um pouco sobre você. Eu saquei que seu sotaque, ele é mineirinho. Isso. De onde? Me chamam de Chico Bento no escritório, eu sou de Monte Carmelo. Monte Carmelo. Isso. Só nasci lá, mas passei grande parte da minha infância em BH. Infância e juventude. Você torce pro Cruzeiro? Sou Cruzeiro. Cruzeiro. Quando eu comecei, gostar de futebol, o Ronaldinho tava lá, começando o time, aí não tem jeito. E até porque o pessoal acha, isso é uma questão, eu aprendi com meus pais, são mineiros. O Ronaldinho, o pessoal de hoje, o pessoal pensa no gaúcho, mas não, o Ronaldinho é um fenômeno. É um fenômeno. Quando foi em 94 na Copa, tinha o Ronaldão, que era um zagueiro, bem perna de pau, e o Ronaldinho. Aí fez o Ronaldinho. Isso é muito louco, porque é uma diferença, porque depois você começou a chamar de fenômeno, e aí o Ronaldinho gaúcho sendo o Ronaldinho, mas o torcedor cruzeirense chama o Ronaldo fenômeno de Ronaldinho. É muito fofo isso, inclusive. E aí, me conta, aí você cresceu em BH. Cresci em BH e, sempre sempre gostei muito de mercado financeiro, de adrenalina, ação, né? Eu lembro que meu primeiro investimento foi aos 15 anos, né? Tinha um cara no prédio lá que era mais velho, ele tinha na época, Ômega, que era um carro 3.6 e ele tinha muito dinheiro. Eu falei,
onde você tem esse tanto de dinheiro? Ele falou, não, eu invisto na bolsa. Eu falei, o que é a bolsa? Aí foi, né? Eu comecei a investir, eu lembro a primeira ação que eu comprei, na verdade não foi nenhuma ação, foi uma opção, né, da NET, que na época era Plim, né? E eu falei, pô, a ação tá, imagina, R$2, essa opção aqui tá 2 centavos e eu posso comprar essa opção aqui muito mais e ganhar mais. E a pior coisa que aconteceu foi que deu certo, entendeu? Eu acabei comprando essa opção a 2 centavos. De novo, gente, não era muita grana, devia ser, sei lá, na época R$200 e tal. Mas a opção saiu de 2 centavos para 10. Né? E aí eu ganhei 5 vezes em uma semana e, pô, já me achei. Era da onde? Da NET? Da NET. Na NET, canal da canal. TV a cabo? Da TV a cabo. Estamos em todos os lados, hein? Inclusive, você que está nos assistindo na TV a cabo, um abraço pra você. Adoro o pessoal que tá na TV a cabo. Muito bom sentir isso aí. Era Plim, de fato, né? Que era o nome. E aí foi, depois disso, pô, meus amigos começaram a chamar de Armindo Fraga, né? Da escola. E aí eu nunca mais parei. Claro que depois passou 3 semanas, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha ganho. É verdade. Mas aí eu falei, pô, tem que estudar isso. E aí, pô, já estudei de tudo que você imagina, né? Claro, você começa muito com a análise gráfica, né? Que é o jeito mais fácil de ganhar, e você olha e você acha que você é o rei do mundo, que é tudo gráfico, né? E aí depois, né, você começa a evoluir, aí você pega, né, os Warren Buffett, os Benjamin Graham, que é o pai do valuation. Pai do valuation, né? E você começa a ler aquilo, já vê, opa, já tem outro tipo de análise. Então eu estudei muito mesmo, e toda classe de ativo, né? O Warren Buffett que odeia a gente, inclusive, né? Odeia o pessoal que investe em cripto. Mas aí é que ele gosta de fluxo de caixa, né? Então ele não investe nem em ouro, né? Porque ele gosta de fluxo de caixa para reinvestir, crescer. E, pô, são estilos de investimento, o cara é uma lenda viva ainda. Enorme. Né? E é uma coisa que até um amigo meu, o Luiz Pedro, inclusive, estava comentando no programa aqui, que lá da Nord, ele fala assim, cara, você vai você tá com dor de dente, você vai no mecânico? Não, você vai no dentista. Você tá com problema no motor, você vai no dentista? Não, você vai no mecânico. Então por que você irá perguntar para um cara, com todo respeito, o Buffett é uma lenda, mas o cara ele comprou o telefone dele faz 2 anos, o celular, entendeu? Ele tem um computadorzinho lá na coisa dele lá que ele usa para fazer metade pra ele. Trocou de carro. Ele não é um cara da tecnologia e tal, para adorar Bitcoin. Então por que você me pergunta pra ele a opinião dele sobre tecnologia, entendeu? Não é a parada dele. Não, mas é uma lenda. Um beijo pro Warren Buffett que assiste a gente toda semana aqui, com certeza. Mas e aí você me conta, então... Aí foi isso, aí foi faculdade, né? E na faculdade... Eu lembro que eu abri um clube de investimento. Você fez faculdade do quê? Fiz economia no IBMEC. Olha só! É isso aí. Que up, hein? Vi o Paulo Guedes na época, pô, olha, falei, eu quero estudar nessa faculdade. Até meu pai ficou bravo, porque eu lembro que eu passei na época da Federal e passei no IBMEC, meus irmãos passaram na Federal e, pô, não pagaram pra estudar. Eu falei, não, eu quero estudar no IBMEC porque é do Paulo Guedes. Você entrava na escola, lá tinha televisãozinha da Bloomberg, entendeu? Você tinha acesso ao terminal Enfoque, que na época era... Mas o Paulo Guedes era professor lá? Ele era um dos, né, o Cláudio Haddad, ele era professor e também tinha um grupo ali que era dono do IBMEC, né? Depois eles venderam, né? Eram os sócios. O IBMEC era Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. E eu falei, não, quero essa faculdade. E aí foi quando eu criei meu primeiro clube de investimento. Eu tinha, sei lá, 18 anos, 19. E naquela época, chegamos a pegar uns R$500 mil de aluno, pai de aluno. Começou a dar certo, né? A gente fazia as reuniões lá e comprava. E tinha um fundo, né? Um clube que era mais fundamentalista, né? Que a gente analisava balanço, tentava comprar empresa segundo, né, os valuations lá do Benjamin Graham, preço, lucro, tudo que estava, né, subvalorizada. E tinha um mais de trading, né? Que a gente comprava ação, vendia call, a gente também fazia trade mais tático, né? E foi super certo. Que ano foi isso? Nossa, isso foi no ano 2002, por aí. Certo. Exato. Estou sempre bem ligado a mercado e hoje, assim, né? Claro, hoje eu já não tenho muito tempo para tradar, mas, pô, já tradei muita opção, já tradei muito, sei lá, quando eu morava, né, no Chile, numa época, tradei muito Forex lá, também quando eu morei nos Estados Unidos, né?
também fazia muito trade de ação americana. Então eu gosto dos dois. Eu gosto de investimento de longo prazo, mas eu gosto da jogatina. Então, e aí você tava lá... Então, por exemplo, você fez lá um clube... Eu até achei engraçado você falar de você fez um clube de investimento e pegou 500 mil reais, cara. Cara, pra gente rachar... Eu fiz jornalismo na Casper. Então, geralmente, a rapaziada que... Meu irmão... Ou Feliz Regina, anos 70, entendeu? Não sei. E aí racha, o máximo que a gente vai rachar uma cerveja ali no bar, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, pô, cara, você conseguir... tudo bem, a IBMEC é uma faculdade de classe alta e tal, uma coisa já era de esperar que realmente os pais dos alunos tivessem muito dinheiro. Mas mesmo assim é impressionante. Deu resultado isso? Cara, foi depois de 2 anos que a gente chegou a isso, né? A cota na época era 100, então a gente fazia uns cursos de bolsa, né? E aí... pegava o chamariz que o pessoal investiu no fundo e começou a dar certo. A gente tinha ajuda de profissionais também, né? Tinha uma DTVM, tinha uma pessoa chamada Rita Mundim, que até acho que ainda fala aí na TV, que ela foi uma das madrinhas desse fundo. Tinha uma pessoa em BH que a gente chamava de Tio Patinhas, que era uma lenda viva em BH, que o cara ganhou muito dinheiro operando futuro. Né? Eu lembro até uma vez uma história, eu fui com esse cara na concessionária da BMW, né? E o cara muito relaxado, o cara usando, chinelo, e a gente entrou nessa concessionária e ele ia viajar para Bahia 2 dias depois e falou, qual carro você tem para vender e tal? Eu gostei daquele, beleza, quanto que é, tal? Ok, me vê um. Aí o cara falou, quanto você vai pagar? Num cheque. Aí os caras já olharam, 2 meninos, falaram, não, deixa eu ligar pro seu banco e tal. Aí ligou pro banco, né, e perguntou, e aí? Tô aqui com o tio Patinhas aqui, não vou falar o nome dele, tá querendo comprar o carro, e o gente falou, quantos BMW quer comprar? Ele falou, não, só uma. Ah, não, então pode vender tranquilo que não tem problema. Então... começou a entrar e a gente ganhou bastante. Aí depois, né, eu saí da gestão do clube de investimento e continuou por uns 6 anos, né, até que eu meio que perdi o track, mas foi bem bacana, que a gente tinha reunião semanal, né, a gente enviava os reportes, né, então... Claro. Ali eu já sabia que o mercado financeiro era minha praia. Era sua praia. Aí você entrou, você foi trabalhar no quê? Em banco? Aí eu fui trabalhar em banco. Aí as loucuras da vida, né? Fui pro Chile, né? Meus pais moravam lá naquela época. O meu primeiro emprego foi no Citibank. Né? E eu fui mexer com câmbio, né? Eu fazia moeda estrangeira, no caso o peso chileno contra as outras moedas, né? E aí fiquei vários anos, né? Até que... mudei para os Estados Unidos, né? Também pelo banco, fui pelo HSBC. Morou onde? Morei em Nova York. New York. Você é torcedor do Knicks ou não? Eu sou... gosto do Knicks, né? Mas eu gosto mais do Lakers, né? Do Lakers, é claro, né? Até porque a arena de 6 é a cripto... Eu joguei isso aí pra ver se você ia sambar, como é que ia ser. Pra quem não sabe, inclusive não entendeu a piada, você que não manja nada de bastante, tá tudo bem. A Crypto.com, ela é a dona do naming rights da arena do Los Angeles Lakers, que foi durante muito tempo o Staples Center, que era da Staples, né, da empresa lá. Agora é Crypto.com Arena, faz uns 5 anos já isso. Já faz uns 5 anos, é um contrato longo, acho que a gente fechou um contrato de 17 anos, né? Nossa senhora. Então... beleza, hein? Tem tudo a ver com a questão de disseminar cripto, de crypto in every wallet, né? E aí, quando for na Califórnia... Nossa, por favor. Não, eu inclusive, eu sou torcedor do Celtics, não vou mentir. Meu primeiro emprego foi no Celtics Brasil, inclusive. Escrevendo sobre coisa. Mas o Lakers, como eu tinha escrito até num artigo quando o Kobe Bryant morreu, o Lakers é o time mais gostoso de você odiar. Porque é o time que irrita você, e o Celtics também irrita o Lakers, e um não vive sem o outro. É igual o Coringa com o Batman, quando ele chega no filme e fala assim, Batman, você não vai me matar? Porque sem o Coringa, o Batman não existe. E o Coringa não vai matar o Batman também, porque ele precisa ter alguém pra encher o saco. Então, realmente é impressionante, e é uma máquina de fazer dinheiro Los Angeles Lakers. É inacreditável o que eles fizeram, assim. Inclusive, pra quem não assistiu ainda, tem uma série no Max, se não me engano, que é da rivalidade entre Celtics e Lakers. Quer dizer, rivalidade não. Da história de como é que o Lakers virou o Lakers.
E mostra a história de como o Buzz, que era o dono do Lakers, que tava todo endividado, ele pega uma franquia falida, e aí do nada ele drafta, né? Ele escolhe no draft um cara chamado Magic Johnson. E aí, tá bom. E aí dá o que dá, né? Impressionante, é uma baita história. Esse time da Califórnia, e eu fiquei, né? Do Nova York eu mudei pra São Francisco, né? Então acompanhei muito Golden State, a fase com Curry. Nossa. E ali, né? Eu tradeava mercados emergentes, né? Desde bonde em moeda estrangeira, de uma Petrobras, de uma Samarco, na época Vale, de uma Alibaba, Tencent, até moeda local, bons de moeda local de Turquia, de Argentina, né? Então, meus clientes, né, que eram os grandes fundos dos Estados Unidos, os PINCO, BlackRock e Capital Research, Franklin, os caras compravam uns ativos muito, né, voláteis, né? Então por isso que eu tenho um estômago para volatilidade e eu vendo esses caras como operava, porque você via ele montando a posição e muito oportunista também, né? Então hoje em cripto tem as meme coins que te dá essa possibilidade, né, de entrar no ativo altamente volátil e muito de momento, entendeu? E também, já vi investidor, vai na Turquia ou em bonde da Argentina, né? É muito difícil um cara que nunca get burned, como a gente fala em inglês, né? Que nunca perdeu a camisa no trade desse. Mas se você entra em momentos, entra, sai, tem muita oportunidade nisso. Então eu vi essas pessoas que estavam aí falando na Bloomberg, né? Eu conversava com eles, eu sentava numa sala com eles e vendo como que eles pensam, e aí você vai aprendendo muito, assim. E esses ativos de mercado emergente, eu diria que são os meme coins, né? Imagino, porque a liquidez deve ser horrível, não? Porque... Depende do país, imagina. Nigéria T-Bills, né? Uma LTN da Nigéria, né? Que na época aquilo lá podia pagar 30%, 40%. E além disso, podia ter controle de capital na moeda, né? Então a liquidez era muito delicada, mas existia. Então você tinha que ajudar a entrar e sair de uma forma silenciosa, né? Que acontece muito com cripto, né? Você pega essas memes, né? Diria, eu da minha carteira, já falando de cripto, 70% Bitcoin. Mas sim, claro que, né, a gente compra umas 10 para sentir aquela adrenalina da Plim, que eu falei lá no início. Né? Lá da NET. Da NET, de 2 para 10 centavos. Né? Tá certo. Vamos para um rápido intervalo aqui, na volta muito mais do nosso papo no CryptoCast. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito bacana com o Thales Freitas, lá da Crypto.com. Thales, vamos voltar agora, falamos um pouco de cripto, carreira, vamos voltar para cripto. Neste momento, estamos falando de uma cripto que derrete no mercado. Ao mesmo tempo, temos uma provisão aí de 3 anos e meio ainda no governo de um cara que gosta de cripto. Então, quanto você acha que o investidor cripto deveria estar empolgado neste momento? Eu vou usar aquele índice de medo e ganância. Quanto ele deveria estar com medo, quanto ele deveria estar com ganância para fazer dinheiro nesse mercado hoje? Então, parafraseando aí o nosso Warren Buffett, né, que ele fala, né, para be greedy, né, seja, né, ganancioso quando os outros têm medo e tenha medo quando os outros são muito greedy, são gananciosos. Então, eu acho, né, que, de novo, não é recomendação de investimento, mas quando o mercado cai assim, né, são momentos, né, que você pode ter muitas oportunidades aí, né? Tem que ver a análise gráfica no momento, né, e depende do tipo de investidor, né? Se você é um iniciante, o que eu sempre recomendo? Pô, separa o quanto você quer comprar de cripto, que seja 100, 200, 1.000, 10 mil reais, depende da situação de cada um, e começa a comprar isso todos os meses, né? Um portfólio mais de Bitcoin, né? Algo de stablecoin também, né? Que, pô, a gente mora no Brasil, né? Então nunca se sabe. E altcoins também. Então faz o famoso DCA, né, que é o Dollar Cost Average. Então essa estratégia tem se mostrado ganhadora. Mas se você é um trader, se você gosta até de algo de alavancagem, pomagem, pô, esse mercado é uma delícia. Você pode entrar, fechar uma posição, sei lá, em 1 hora, em 2 horas, em um dia, né, e ganha. Eu não vou falar o que eu fiz, mas, né, hoje de manhã, antes de começar a ser o que eu fiz um longuinho aí, né? Fiz um
né, com margem na nossa exchange, um pouquinho alavancado e vamos ver, né? Agora eu não tô vendo onde que tá, tô até preocupado aí, mas... Se acabar logo pra ver lá, pelo amor de Deus. Mas essas oportunidades normalmente funcionam, né? E você, quando você faz day trade, você não precisa acertar toda vez. O mais importante é você ter uma gestão de risco adequada, né? Você não pode, né, como fala, come como um passarinho, né, e caga como um elefante. Quando você perde muito, quando você ganha pouco. Você tem que ter uma estratégia balanceada de risco. Você quer ganhar 30%? Ok, põe meu stop em 10, 5. E às vezes você acerta, um bom investidor acerta 5 de 10. Um cara excelente acerta 7 de 10 e você já está muito bem. Pô, tá excelente. E o outro, se você tiver uma visão de longo prazo, nesse momento que a gente compra, entendeu? Quando tem sangue, né? Isso voltando ao bloco anterior, que eu vi esses investidores, né, que manage bilhões de dólares e os caras compravam nesses momentos, assim, entendeu? Então, essa convicção. E quando você tem a convicção no ativo, que é o caso que eu tenho, pô, compro. E aí, por exemplo, trazendo um pouco ainda sobre sua carreira, o que você tirou de aprendizado nesse período que você teve em Wall Street, né, que você teve em Nova York, para o mercado cripto? Porque, tudo bem, você fazia negociação com o mercado emergente. Só que aí, quando é que você entrou na Crypto.com? Como é que foi isso aí? E o que você trouxe de aprendizado? Tá, então eu entrei no mundo cripto, assim, né? Comecei a ficar por dentro em 2017. Né? Quem é mais novo não conhece, mas quem tem mais idade conhece. Tem um argentino que é uma lenda viva chamado Wenceslau Casares. Achei que era Diego Maradona. Não, por isso daqui, esse eu gostava muito também. Pô, mas prefiro o nosso Pelé. Mas, sim, verdade. mas o Wences Casares foi um argentino, né? Que não sei quantos anos que ele tinha, 30, algo. Ele criou a primeira corretora online da América Latina, que chamava Patagon. Ele criou isso em 97, em 2000, antes da bubble, né, das tech nos Estados Unidos, ele vendeu para o Santander, naquela época, em 2000, por 528 milhões de dólares. Imagina um cara de 30 anos fazendo isso. E esse cara, ele foi meu ídolo, assim, quando novo, minhas ideias de negócio, muito com ele. E eu tive o prazer de conviver com ele em Palo Alto, né? Ele morava em Palo Alto, eu morava em São Francisco, e aí ele fez um evento na casa dele, um amigo de um amigo me chamou e, cara, não acredito, e o cara, ele é um Bitcoin maximalista, né? Ele hoje até tem uma empresa, o Sapo Bank, e esse cara, quando me falou a teoria dele de Bitcoin, porque Bitcoin chegar a $1 milhão, que ele tem até um paper, quem procura acha, aí eu falei, uau, eu quero estar aqui, né? Eu continuei mais 5 anos lá na Califórnia trabalhando nisso, mas sempre mexendo com cripto. Fiz minhas primeiras compras lá na Coinbase, como eu falei, eu comprei esse Trust, de BTC lá. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, porque, pô, Estados Unidos é ótimo, morar fora, mas eu gosto muito do nosso país, né? Pô, nosso país é maravilhoso, cara. É bom, é ruim, mas é bom, né? Ah, não, tem seus problemas. Tem seus problemas. São Paulo, por exemplo, tá violento pra caramba. Tem seus problemas. Mas assim, o clima é maravilhoso. Comida. Nossa comida é muito melhor, não? Pô, eu com certeza, nem comparo. Mineiro, por exemplo, comida de lá não tem torresmo, né? Não existe. Não tem um PFzão de bobeira. Não tem segunda-feira você chegar em Boston e falar, quero um virada paulista. Não existe isso. Vai nos mexicanos, máximo, você come lá uns tacos, as coisas diferentes e vai. Feijão em lata. Pô, pelo amor de Deus, cara. Assim, eu viajo bastante pra fora e toda vez eu olho e falo assim, não, legal, maneiro, mas assim, eu não me aposentaria aqui nem lascando. Porque... E aqui é muito bom. Eu voltei, tive a chance, né, de trabalhar em outra corretora antes, a Bits. Pô, fantástico, fez 3 anos lá. E agora, né, na Crypto.com. Né? Então, cada, né, exchange é diferente, né? Mas voltando pro trading, né? Então, esse trading de cripto tem muita oportunidade. O que eu aprendi, né, com esse pessoal lá fora? É isso, assim, né? Você tem que ter uma parte dos seus investimentos que é longo prazo. Você tem que ser paciente, né? Quem comprou Bitcoin que segurou todos esses anos, né? Eu conheço alguns poucos, inclusive aqui no Brasil, pessoas que você já conversou, mas muitos também já conheço, já venderam. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tem gente que já vendeu para comprar um carro, um apartamento, tem que realizar sonho também, que a vida é curta. E olha que beleza, não, foi lucro legal, pô, tá bom, né? Ele investiu numa moeda digital que poderia dar muito errado, ele acreditou no negócio, comprou um apartamento. Tá bom. Tá excelente, nada contra.
né? E não se apaixonar com as posições, né? Mas se você tem uma convicção muito grande, algumas você tem. Mas trading de cripto, né? Eu pego até próprio, né? A B3 agora, com esses futuros, eu estava vendo os números, né? Mensais, passando de 200 milhões por mês. Ou seja, eu acho que o público, né? Que opera futuros, que opera outros produtos, né? De mercado tradicional, estão começando a migrar, né? Para esse mercado de cripto. Né? E estão vendo as oportunidades aí, que essa volatilidade hoje, como você falou, um dia de sangue, mas pô, se você é trader, oportunidade tem, tanto de comprar, né, de você estar long, quanto de estar short. Eu assumo, eu sou melhor estando long, né? Eu prefiro comprar quando eu vejo sangue nas ruas, eu compro. Mas tem gente que opera as duas pontas, short e long. Eu sou melhor long. Eu conheço poucas pessoas que são boas nos dois, né? E tem uns caras, às vezes, que adoram shortar, né? Então, são estratégias. Mas dá para ganhar dinheiro todo dia nesse mercado. É verdade. Né? Mas você tem que ter essa gestão de risco, né? Isso é uma coisa muito louca mesmo. Dá para a gente ter essa noção. Tem uma frase, inclusive, que acho que todo investidor grande já me falou, que é vol é vida. Volatilidade é vida. Mercado ruim é neutro. Mercado caindo muito não é ruim, não. O cara faz dinheiro mesmo, faz muito dinheiro. Agora, vocês vão contar a história do argentino. Qual é o nome dele mesmo? Wenceslau Casares. Wenceslau Casares. E aí, então, ele estava comentando, ele tinha um paper falando que o Bitcoin ia chegar a $1 milhão. Isso. E ele escreveu esse paper, se eu não me engano, foi em 2017. Não. 2017. E foi quando ele apresentou esse paper pra galera. Li, no evento, aí eu falei, uau. Caraca. Né? E tipo assim, no meu caso, eu trabalhava no mercado de capitais, distribuição desses títulos. Eu tinha clientes meus que compravam no secundário, mas também o Brasil ia fazer uma emissão, ou vamos falar, Zâmbia ia lançar um bonde, eu chegava meus investidores e vendia no primário, né? Como fosse os ICOs, né? O airdrop, o que seja, né? Comprando a cripto. Então, né, nesse momento, né, que você compra esses ativos, então você tem a oportunidade de estar comprando antes, né, e tá vendo essas projeções de subir também. Então ele falou de Bitcoin nesse momento e eu falei, pô, incrível. E mais que isso, quando eu vi DeFi, né, que eu vi, pô, DeFi vai acabar com o meu trabalho também, porque morrer, né? Porque você pode distribuir isso tudo pela blockchain, você não precisa de intermediário. Hoje é muito fácil, né? Quando lança um token novo, é tudo automatizado. E aí foi quando eu comecei a interessar até muito mais em DeFi, né? Na tecnologia, nos protocolos. E é uma das vertentes que eu mais estudei, foi assim, DeFi, que é mais técnico, mais cabeção. Pra galera, inclusive, que não manja o que é DeFi, é Decentralized Finance. Então a lógica é de bancos descentralizados. Então você não precisa, por exemplo, de um banco central intermediando sua compra no mercadinho. Você pode fazer direto, você ser seu próprio banco. Essa é a grande lógica do DeFi, não é isso? Isso, são protocolos, né? E tem as carteiras, né, que se chama autocustodiadas, né? Que tem gente, né, que tem, né, suas coins em exchange, tem vários perfis de risco. Eu falo que no caso, né, da Crypto.com, nossa custódia é super segura, né, tem lá a Cold Wallet, onde a gente mantém, sei lá, 98%, 97% dos ativos, a Warm Wallet, a Hot, então tem muita segurança aí. Mas, né, no mercado cripto tem gente que fala nor your keys, nor your coins, né? Então a gente até tem a nossa on-chain wallet, né, que é onde você é o dono das chaves, né, e se quiser traduzir para o público iniciante, tudo está relacionado com DeFi, porque você acessa esses aplicativos, você pode pegar o seu stablecoin, pôr num pool de liquidez, né, e tá ganhando juros sobre isso, emprestar. Então simula um mercado de capitais, só que sem nenhuma interferência, só parte, código. Né? Muito louco isso, né? Inclusive, essa lógica das chaves. O que acontece? Você que está aqui no CryptoCast já acompanhou, a gente já falou até de mineração, o Azul do Fusca veio aqui, trouxe uma mineradora bizarramente grande aqui na mesa, de sei lá quantos R$1.000 que custa aquele negócio. Só que a lógica é de você ter uma carteira sua. Então você pode ter uma Hot Wallet ou uma Cold Wallet. Então você tem carteiras que você consegue colocar que ficam a parte do computador, então a parte da internet. Offline. Ou completamente offline. E sua carteira então está extremamente segura, assim, sua grana, cara. Não vai acontecer nada com essa grana, a não ser que você meta um vírus para dentro do seu computador
ou se você divulgar suas chaves, que são as keys, são as palavras-chave, para alguém. E aí aquela coisa, que vale o alerta. Você tem a carteira, uma Cold Wallet, tem suas chaves, não coloque no celular, não coloque print, porque alguém pode ir lá e pegar, filho. Pega lá, pega um bloco de notas, faça tal qual o old school, vai lá, pega lá, e aí você não fala para ninguém também suas chaves, não precisa contar para ninguém. Né? Às vezes um segredinho é bom, entendeu? Principalmente esse segredo daqui um pouco para sua família gerar 10 milhões de reais, entendeu, amigão? E aí lá na frente você vê, vou divorciar, aí você vê também, vou morrer, aí você vê. Mas agora, neste momento, suas chaves, seus problemas, essa é a lógica. Então, para você não ter esse problema. As pessoas ficam um pouco assustadas às vezes com liberdade do mercado cripto, né? Com certeza, eu acho assim, ainda tem muito que melhorar em UI, UX, né, para tirar um pouco de medo, né? Fala quem nunca fez a transferência, né, de uma carteira não custodiada ou de uma exchange para sua carteira, e você manda, chega o dinheiro, você manda às vezes $1 só para ter certeza que chega, depois manda o valor, ou seja, tem muito que melhorar ainda essa experiência que o mercado vai. Mas é uma liberdade muito, muito grande. Isso é saber que você tem um banco lá que você tem seus recursos, né? Você tem cartões que operam com esses recursos, que a gente vai falar mais no próximo bloco. Então hoje, né? E olha que o Brasil tem um sistema bancário, digamos, sólido, né? Mas vai na Argentina, onde já tiveram tantos booms and bursts, crise. Pô, a Argentina tem uma crise a cada 10 anos. A galera não confia, então cripto é uma salvação. Né? E... taxista usa lá, né? Teve um convidado que veio aqui no cripto que falou que foi pra Argentina, o taxista já usava USDC e tudo mais. Pois eu vou contar uma anedota. Uma vez eu fui, né, quando eu tava na outra empresa, fui pra Argentina, fui pegar um táxi. Anedota? Você vai contar uma anedota? Caraca, que vocabulário! Aí já dá pra ver a minha idade, né? A pessoa que beleza. Não, aí já vai. Não, Vossa Senhoria poderás contar uma anedota para nosso público, por gentileza. Mas o taxista lá sabia a diferença entre a DAI, né, que é uma stablecoin programática, e o USDT e o USDC. Caraca. Aí perguntou qual que eu vou comprar em Buenos Aires. Eu não vejo isso no Brasil ainda acontecendo. Não sei se eu peguei um taxista muito esperto, mas eu conversei com mais de um, eles conheciam cripto. Então lá a cultura, né? De fato, a Crypto.com acabamos de conseguir nossa licença na Argentina, né? Em algum momento a gente vai estar abrindo a operação, mas é um mercado fascinante. E é isso, é um mercado talvez seja uma lógica de... talvez seja a experiência de quem está com uma crise econômica tão lascada há tanto tempo, já está acostumado com crise econômica. Então isso meio que força a população a ter que aprender sobre cripto, porque senão, a tua economia não se sustenta sozinha. É muito complicado. Vamos para um rápido intervalo e na volta muito mais CryptoCast aqui na BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso CryptoCast aqui da BMC, o programa A Casa do Investidor Cripto na TV brasileira. Vamos lá, Thales, continuando falando sobre um pouco sobre todos esses assuntos de cripto e tudo mais. A gente falou pouco ainda disso aqui. Crypto.com. Inclusive você que está em casa consegue ver aqui, ó, é um boné, lindo boné. Queria mandar um abraço e foi mal para todos os apresentadores aqui da BMC, porque isso aqui é meu. E acabou, vai ficar para mim, tá bom? Só para avisar. Me fala um pouco sobre Crypto.com, como é que tá a parte de expansão dentro do Brasil, o que vocês estão achando, como é que tá rolando tudo isso? Então vamos lá, Crypto.com, né, como vocês, quem não conhece, né, apresentando, surgiu em 2016, né, em Singapura, né, e são 4 fundadores, poucas pessoas sabem, mas um dos fundadores é brasileiro. Né, de Belo Horizonte, Olha. né, uma empresa privada. É você? Não, quem dera, quem dera. Mas é um conterrâneo e por mais, né, que a origem começou na Ásia, eu diria que é uma exchange global, talvez das mais globais do mundo. A gente tem mais de 100 licenças, né? No Brasil fomos a primeira exchange cripto a tirar uma licença de instituição de pagamento, né? O mercado dos Estados Unidos é um mercado gigantesco para a gente, né? Mas também estamos presentes na Europa, a primeira exchange até a MiCA License, que serve para todos os países, na Ásia, e no Brasil desde 2021. Né? A Crypto.com é mais conhecida por esse produto aqui. Qual é esse produto aí? É o cartão da Crypto.com. O cartão. Então fomos pioneiros ao lançar esse cartão, né? Lançamos em 2016, né? A Crypto.com tem mais de 140 milhões de clientes no mundo inteiro, né? Mais de 2 milhões de cartões emitidos, né? E tem um market share de mais de 70%.
São emissoras principais da Visa. E no Brasil a gente lançou esse cartão em 2021, né? Um cartão em real, emitido aqui no Brasil em real, e que teve uma atração muito grande, né? Principalmente naquele começo. Mas 2021, 2022, você lembra, né? Foi como o topo do mercado, né? Depois já veio, né, a questão lá o inverninho, começou lá com a Luna, Gênesis, né? E depois veio a FTX, né? Que realmente foi aquele inverno cripto, né? E o preço de todos os tokens, né? Inclusive, né? O token nativo da Crypto.com CRO baixou muito, né? Então aí diria que a gente passou um inverno e aqui no Brasil, né, ficamos, eu chamo de um gigante adormecido, né? Porque a Crypto.com, né, é das maiores do mundo, estamos lá segunda, terceira em volume de spot, né, não de derivativos, de spot. E no Brasil a gente tem 3, né, plataformas, né? Um é o Main App, que é o de conversão fácil, você compra, né, mais das 350 moedas que a gente oferece, tem missões lá dentro, você pode fazer staking, mas não é um livro de ordem, ou seja, não é para aquele cara trader que quer operar muito, que quer usar margem, alavancagem. Aí esse outro aplicativo é o Exchange. E por último a gente tem, né, o On-Chain Wallet, que é aquela non-custodial, né, para quem quer ser o dono do seu próprio banco. Meu banco, minhas regras. E aí, me conta um pouco, sobre esse cartão, tem uma novidade agora que vocês estão lançando. Tem uma novidade. Então, esse cartão aqui, né, o novo cartão, eu chamo que fosse um cartão da Wise, da Nome, mas turbinado. Por quê? Porque vai ser um cartão emitido fora do país. Né? Então, cartão emitido fora do país, né? Na nossa licença de Malta. E com esse cartão, né, você vai ser denominado em dólar. Né? Então, quando você viaja, você pode gastar nesse cartão e você não paga IOF. Então esse é o grande benefício desse cartão. Então a gente tem uma versão iniciante grátis, né, que é o azul, que é o de plástico, não tem nenhum custo, mas também não tem cashback, não tem nenhum benefícios. E tem, né, esses cartões de metais. Se você for ver aqui, ó, até te passar aqui, ó. Ele é... Olha só. Isso aí dá pra cortar um limão, pra fazer um... Você se defende de um assalto em São Paulo com isso daqui, pô, cara. É útil, você pode jogar aí. Se você afiar isso aqui é um shuriken praticamente. Inclusive, deixa eu mostrar aqui o pessoal de casa. Que bonitinho esse cartão, cara. Olha só, ele aqui, e ele realmente metal. Qual tipo de metal isso aqui? Sei se é platino, aço, titânio, mas eu não conheço o cartão, né, tão pesado igual isso. Na verdade, eu conheço um, que é o da Apple, né, que de fato lá fora, mas tirando esse, eu nunca vi nenhum tão robusto, né? Ele não dobra, realmente bolado. E aí? Bom, e esse cartão, então, como é emitido lá fora, você pode chegar, viajar e tá comprando em qualquer país, né, em dólar, sem IOF, já é uma grande vantagem, né? E como que você opera esse cartão? Você compra cripto. Mais especificamente, você vai comprar stablecoins, né? Então você pode comprar o SDC, o SDT, PayPal dólar, qualquer uma que tem na Crypto.com, e aí você chega, tem essas stablecoins, né? Se você for viajar em agosto, né, você pode começar a juntar, todo mês compra um pouquinho, deixa lá stake, né? Stake é fazer como uma poupança, né? Você deixa lá, vai rendendo e quando você quiser gastar, você joga, né, stablecoin 1 para esse cartão e você gasta nesse cartão. Então, e você pode comprar aqui no Brasil também, não tem problema, você pode gastar em real, mas aí o lema é viva em cripto, viva em dólar. Né? Até o dólar hoje está, para ser franco, está 5,60, né? A gente passou aquele calor ano passado, chegou a 6,30, mas o que eu aprendi no Brasil, ter uma posição em dólar nunca é demais. Claro. Né? E esse cartão aqui te dá um cashback, né? Que pode ir de 2%, 2,5% até 8%. Esse aqui te dá um cashback de 3,5%. Tá. Né? E você tem que fazer um stake no nosso token nativo por um ano, que é o CRO. Então a gente está baixando em 50%, né, a necessidade de staking. Esse cartão aqui você tem que deixar $2.700 de staking. Mas aí quais são os seus benefícios? 3,5% de cashback. Você tem acesso a Priority Pass. O que é a Priority Pass? É as salas VIPs ao redor do mundo. Então, um programa de sala VIP, né? Você tem direito a 4 acessos durante o ano. Beleza. Né? E aí, se você pegar o que é acima desse, que você tem que deixar um pouco mais, a um valor mais significativo, que é o White, que são $27 mil, você aí já entra no nosso... Peraí, de 2.700 foi para 27 mil, não? Como se fosse uma vírgula aqui. Sim, não. O de entrada, né? O azul não tem nenhum stake, é zero. Então, igual um cartão normal, Wise, Donald. O
O Ruby são $270, aí você tem 2% de cashback. Esse aqui são, né, 2.700, 3,5% de cashback. E o White, 27 mil, mas aí você já passa a ser um cliente private da Crypto.com. O que isso quer dizer? Né, que você tem 5% de cashback ilimitado. Então o que eu faço, gente? Eu pego esse cartão, todo mês eu pego uma grana e jogo para esse cartão. Eu começo a comprar, inclusive aqui no Brasil, mesmo que seja em dólar, não tem problema, e eu pego esse cashback. Eu recebo esse cashback na minha conta, né? Eu mantenho algo de CRO ou compro Bitcoin. Né? Então eu pego, cai no main app na hora, não é que demora, cai só no final da fatura não, cai na hora. Aí eu passo isso para nossa exchange e compro o Bitcoin basicamente por 0 fee. Né? E compro. Entendi. E aí é um ciclo virtuoso. Você chega todo mês, você começa a ganhar cashback e reinveste. Esses $27 mil tem que ser mensal, $27 mil? Não, você faz um investimento como se fosse um CDB, mas o nosso ativo no CRO, né? Nesse token, e é um investimento de risco, viu, gente? Isso pode subir ou cair. Em 2021 bateu 80 centavos de dólar, até 90. Né? Agora está na casa de 9 centavos. Então, eu já acho que é um momento melhor para comprar, mas não garanto o preço, é um investimento de risco. Mas se você trava por um ano, aí você tem todos os benefícios desse cartão. E tendo do White para cima, você tem direito também, né? É convidado para os nossos eventos especiais. A gente patrocina a Fórmula 1, Libertadores, Champions League, a Lakers Arena. Nossa então senhora, a gente, né, tenta privilegiar esses nossos usuários e convida ele para esses jogos, para esses eventos, o UFC também, tudo isso. Pô, que maneiro, hein? Que maneiro, pô. Thales, queria muito agradecer. Eu que agradeço, né? Foi um ótimo papo aí. Pô, volte mais vezes, por favor. Isso, e vamos pro Lakers aí. Vamos lá, vamos assistir. Nem que eu vá secar o Lakers, porque eu sou Celtics, mas a gente vai lá, deve ser uma experiência fantástica mesmo. E boa sorte nesse novo lançamento. Eu imagino que já esteja já presente. As pessoas que quiserem têm que entrar no aplicativo da Entra no aplicativo, abre a conta e também, se você tem suas stablecoins, cripto em outra exchange, você pode comprar em outra exchange e mandar para cripto e usar o nosso cartão. E você pode até do wallet não custodiável da Crypto.com mandar seus recursos para esse cartão direto. Então você pode ser seu banco e tá totalmente aí dolarizado ou long cripto. Tá certo. Thales, muito obrigado. Pessoal. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Tá certo? Valeu. E a você que nos acompanha no nosso CryptoCast, muito obrigado pela sua presença. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco, aqui que é a casa do Investidor Cripto na TV brasileira. Eu vou ficando por aqui, mas você siga a BMC em todas as redes sociais, @bmc.news. Estamos no TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC tá com você. Você só vai ficar mal informado se você quiser, tá bom? Também temos o portal bmcnews.com.br com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais CryptoCast na tela da BMC News. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!